Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do movimento sindical de Petrópolis através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós, mais que trabalhadores, cidadãos e, em via de regra, em algum momento da vida, todos fomos estudantes. E deveríamos continuar sendo, porque aprender é sempre muito importante. É por isso que no programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com o Jean Lordello. Ele é estudante e faz parte de um movimento para a criação da União dos Estudantes de Petrópolis. Seja muito bem-vindo, Jean. Prazer conversar com você. Obrigado, prazer é todo meu de estar conversando com vocês. Vamos começar pelo básico, afinal de contas, para que serve uma reunião, um grupo de um monte de estudantes? Qual é a finalidade desses grupos? Bom, é a importância, né, de dialogar e discutir as principais pautas para os estudantes, não só em âmbito municipal, mas estadual e também nacional, né? A gente tem visto que a educação ela tem sido defasada ao longo dos anos, entra governo, passa governo, e é importante que tenha os estudantes organizados para a gente estar lutando juntos por uma educação melhor, né, por direito, por mais cultura também dentro das escolas, o que é muito importante. Então, essa é a importância dos alunos estarem organizados para saber como pedir, onde pedir e o que pedir. Perfeito. Quando a gente pensa em estudante, a gente está falando que esse movimento organizado deve começar com que idade? Porque eu estou vendo você, que é um homem de barba, que está aqui conversando comigo, que é estudante já lá da questão da ordem técnica. Mas a gente está falando só desse estudante ou não? Estamos falando de crianças, de adolescentes, de jovens. Estamos falando de ensino fundamental um, 2 ou ensino médio, ou só técnico e universitário? Quais estudantes precisam estar, de alguma forma, envolvidos com este movimento em busca de direitos? Olha, eu acredito que a ação ela deve ser feita o quanto antes e sendo contundente ao longo dos anos, né? Cada vez que passa mais o ano, vai se aprofundando cada vez mais. Desde mais cedo até mais velho, tem que haver esse tipo de politização. Mas o foco é no ensino fundamental 2 ali do quinto ano até o nono ano, passa pelo ensino médio, pega o pessoal do técnico e superior também. Então, envolve todo mundo, né? Discute-se ali uma melhoria para todos, tanto do ensino fundamental, tanto do pré, tanto com o ensino superior, o técnico. Então, abrange todo mundo, né? É um movimento que vai pegar todos ali e lutar por todos. Perfeito. Eu te fiz essa pergunta capciosa por conta Aham. de quando começar, porque eu estou aqui no programa Trabalhador em Foco, graças ao Movimento Sindical de Petrópolis, há quase 9 anos. A gente completa 9 anos de programa Trabalhador em Foco no próximo mês de outubro, especificamente no dia 15 de outubro. É um prazer, na verdade, comemorar, parabéns, aniversário do programa no Dia dos Professores. A gente tenta levar um pouquinho de ensinamento, então é muito peculiar comemorar aniversário sempre no Dia dos Professores. E eu, quando era criança, me candidatei e fui presidente do Centro Cívico Escolar Barão do Rio Branco, da Escola Municipal Antônio Leite Garcia, que fica localizada no bairro Samambaia, aqui em Petrópolis. E foi uma experiência impressionante para mim, do que pode, do que também não pode ser feito, ou do que não deveria ser feito para se eleger. E é muito interessante como aquela experiência do pensar no coletivo ainda traz reflexos para mim. E já não sabia disso, que eu ia contar. Quando você estava falando, eu fui me lembrando e me recordo muitíssimo bem da grande conquista que eu tive como estudante lá na quarta série, que era, né, antigamente quarta série, em 1994, que na escola a gente não tinha biblioteca. E a gente tinha
um armário, uma despensa no corredor que ficava assim, tinha uma porta que era uma despensa e tal, não sei o quê. E eu achava aquela despensa ridícula ali perto, porque tinha o material de limpeza. Eu achava que aquele material de limpeza podia ficar em outro lugar. E eu consegui ganhar, dentro do armário da despensa, uma prateleira. E essa prateleira virou o nosso lugar de livros. E a gente tinha o espaço para colocar alguns livros, e esses livros, nós, os mais velhos, né, os super velhos da quarta série, ali na casa dos 9, 10 anos, nós usávamos esses livros para fazer teatros e espetáculos e tal, não sei o quê. E eu me lembro desta grande conquista que foi ter uma estante de livros no armário da despensa do colégio, e que só houve porque nós tínhamos o que é denominado um grêmio estudantil. É isso. Exatamente isso. A importância do Grêmio Estudantil dentro da instituição, ela é justamente para pegar a realidade de cada colégio, né, que é uma entidade estudantil, às vezes não consegue ter por conta do tamanho e da abrangência de todos os colégios da cidade. Então, o Grêmio Estudantil, ele serve justamente para isso, para pegar no seu território ali local, identificar de que forma que pode estar modificando o ambiente escolar para melhorar a vida do estudante dentro da própria unidade, seja com cultura, seja com informação. Você trouxe aí um exemplo muito bom que de um espaço vazio surgiu uma biblioteca. Então, assim, é importante. É, então, assim, é importante ter o Grêmio Estudantil justamente para isso, para que a gente fomente cada vez mais ideias inovadoras dentro do próprio colégio e desenvolvido pelos próprios alunos. Foi uma experiência transformadora para mim, e com certeza é uma experiência transformadora para quem participa, né, de forma efetiva. E aí, Jean, eu queria que você trouxesse para a gente como é que está sendo o estabelecimento de uma instituição maior que o Grêmio Estudantil. Porque o Grêmio Estudantil está lá dentro de cada escola. Como estava o Centro Cívico Escolar, eu nunca esqueci o nome, Centro Cívico Escolar Barão do Rio Branco, que era da escola municipal onde eu estudei, tive o prazer de estudar com a tia Lídia, que foi diretora e que até hoje tem muito carinho por ela. E a gente mudou o mundo dentro da nossa escola. E aí, de dentro da escola, de cada grêmio, hoje vocês estão pensando numa instituição maior, que é a UEP. E aí eu queria que você explicasse para a gente como é que nasce a UEP, o que vocês estão pretendendo, como é que está esse movimento. Me conta essa história. É difícil. Não, já não é fácil você estar tentando movimentar dentro de uma instituição, né, com um Grêmio Estudantil, né? O que dirá quando você traz isso para fora do colégio e quer movimentar toda uma cidade. Mas a UEP, ela surge a partir do Conselho de Entidades Estudantis, né, que é o CME, em que os próprios Grêmios Estudantis puxaram essa nova, né, trouxeram como proposta essa nova entidade estudantil por não se sentirem tão representados na cidade, por ter a falta de uma instituição, de uma entidade que realmente se lutasse pelos direitos dos estudantes em Petrópolis e que chamasse para somar não só os alunos, os grêmios, mas também o poder público, né, fomentando cada vez, como eu disse, e eu gosto muito de bater nessa tecla, que é a cultura dentro da escola. Acho que a gente precisa desenvolver cada vez mais isso. E, através dessa falta, surge essa necessidade de ter uma entidade estudantil que, de fato, representasse os estudantes da cidade. Então, é mais ou menos aí que começa a UEP. Muito legal. Agora, você falou aqui para mim desse conceito da criação da UEP, mas queria que você falasse de forma objetiva. Quais são os passos? Que passos vocês deram? E quem são vocês que estão nesse momento de construção dessa união, né? Porque o nome dela já vem dizendo o que ela quer fazer. O que é essa união? Como é que são os passos que estão sendo dados? Que passos estão sendo dados? A que velocidade? Conta pra gente.
Começou com passos bem curtos, né? É uma ideia que já vem sido desenvolvida não de agora, mas de um ano para cá, mais ou menos. Só que somente agora é que, de fato, os grêmios estudantis da cidade se reuniram para poder dar esse pontapé inicial e que agora vai ir com tudo, porque já está tudo encaminhado, né? Eu fui presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Dom Pedro II, né? Alguns conhecem como CINIP. Então, eu já via também essa necessidade, assim como os meus colegas também já foram de Grêmio Estudantis, muitos ainda estão no Grêmio Estudantil, e a gente viu realmente, como eu disse, essa necessidade de ter essa entidade, e aí, a partir daí, lançamos o movimento, né, reunimos todos os Grêmios Estudantis da cidade no dia, se não me falha, no dia 15, foi no Liceu Municipal aqui do centro da cidade. Nós reunimos todos os grêmios estudantis e de lá, né, surgiu essa ideia. Olha, vamos fazer? Tá todo mundo junto, estamos unidos, queremos realmente isso? Então, daí partiu, tomamos a rédea, inscrevemos, fundamos a entidade e agora, no dia 9 de setembro, nós vamos realizar o congresso para, de fato, agora consolidar uma chapa com executiva, com presidente, vice-presidente, para a gente poder caminhar e continuar lutando pelos direitos dos estudantes aqui na cidade de Petrópolis. Perfeito. Petrópolis tem alguma entidade similar ao que vocês estão propondo? Já Sim, existe alguma coisa assim? sim, tem a Associação Petropolitana dos Estudantes, né, a APE. Só que o que acontece? Recentemente teve o congresso da APE, teve o Vamos congresso da APE, explicar. Por que vai ter duas? Então, a AP ela é uma entidade de luta de mais de 50 anos, né? Mas só que de alguns anos para cá, você como também participa desse movimento, deve conhecer um pouco da história da AP. A gente sabe que a AP ela vem sendo pela direção, pela as pessoas que estão dirigindo a AP nesses últimos anos, tem feito alguns movimentos que vai de encontro ao que os estudantes de fato pensam. Então, houve um congresso recentemente da AP, em que não foi chamado os grêmios estudantis para o CME, ou seja, excluíram a base do movimento estudantil, que é os grêmios, que é os estudantes, e discutiram de forma totalmente isolada. Então, pensando nisso, nós precisamos, de fato, de uma entidade que nos represente. Então, surgiu daí a ideia da UEP para ter uma entidade que lute pelos direitos. Porque, assim, qual é a luta dessa galerinha aí que ocupou, infelizmente, essa entidade de mais de 50 anos? Qual é a luta deles desses últimos anos? Felizmente, não tem, só tem tido cada vez mais problemas para quem conhece. Eu não quero nem me prolongar nesse sentido da AP, dessas questões em que envolve eles, porque é uma outra gestão. O meu objetivo e o nosso agora é ver o futuro de estar lutando de fato pelos estudantes da cidade aqui de Petrópolis, para a gente desenvolver. Tem muita coisa para melhorar na nossa cidade, muitas escolas que estão sentindo de fato a necessidade de um grêmio estudantil, da politização estudantil dos nossos jovens, que muitos não sabem o que é Grêmio Estudantil, então a gente precisa de uma entidade que explique o que é o Grêmio, como funciona, porque é daí que funciona, que a gente vai entender o nosso processo democrático também da nossa vida, né? Tá chegando agora as eleições de 2022, a gente saber o que é um governador, qual é a função dele, a função do presidente, a função do parlamentarismo. Então, tudo isso, às vezes, surge dentro do próprio colégio, com o Grêmio Estudantil, porque ali a gente começa a desenvolver a democracia do voto e tudo mais, né? Então, a gente sente essa necessidade que essa entidade atual não tem feito esses trabalhos desses últimos anos para cá, e que, por esse motivo, surge a necessidade de uma nova entidade estudantil. Maravilha. Acho muito interessante você pontuar, né, a importância de ir até as escolas, enquanto grupo organizado, para explicar a importância, para os jovens não se iludirem de que aquela eleição que ele está lá promovendo e tal, não é uma brincadeirinha, é um espaço de poder, é um espaço de mudança, porque nem em todas as casas há espaço para discussão. E a escola é, sim, uma microsociedade.
é o lugar onde o mundo pode se transformar de verdade, né? Eu tive o imenso prazer, como eu comecei falando, né? Eu tenho o imenso prazer de estar aqui à frente do programa Trabalhador em Foco há quase 9 anos. E das incontáveis pautas que nós já gravamos para o telespectador da TV Petrópolis, né? Eu falei há pouquíssimo tempo, por exemplo, com a advogada Thaís Justen, e a gente falou sobre violência sexual de vulnerável. E aí, por que eu estou falando de estudantes e violência sexual? Porque a maior parte dos jovens são violentados em suas casas. Então, se a gente está falando de algo tão trivial quanto a violência sexual nas residências, provavelmente em muitas casas não há discussões sobre política, sobre empoderamento, sobre a importância dos estudantes perceberem o seu espaço como tal. É claro que a gente precisa respeitar o professor, a diretora, a hierarquia, os princípios, mas também aprender a reivindicar os seus direitos da forma correta. Isso é muito importante. E eu estou muito grata de estar conversando com você agora e levando para o telespectador da TV Petrópolis, por meio do programa Trabalhador em Foco, que existem jovens querendo sim transformar o mundo por meio de um processo democrático. E aí, falando de processo democrático, eu estou falando da constituição desta União de Estudantes de Petrópolis, e eu queria que você me explicasse quem pode participar, como é que pode participar, como é que pode se eleger, porque vocês ainda estão em processo para a criação dessa primeira chapa, mas que pode ser mais de uma chapa. Como é que funciona isso e como é que é esse momento agora, aí até a eleição que você me falou, dia 9 de setembro? A eleição no dia 9 de setembro, né, onde vai ser o Congresso, a gente chama de Congresso, alguns falam eleição, mas é um congresso em que vai ser eleita a executiva e a diretoria-geral da nova entidade. Quem pode participar são todos os estudantes matriculados, seja em ensino superior, ensino fundamental, ensino médio, ou ensino técnico também, aqui residindo e estudando aqui na nossa cidade. E todos eles podem participar através, principalmente, dos CME, né, que são os centros acadêmicos, ou se não dos DCEs, CA, ou se não Grêmio Estudantil, todos eles podem participar e ao longo dos dias, agora nessa semana, lá no nosso Instagram da UEP oficial, vai ser divulgado os regulamentos. O que seria isso? É como cada um vai poder inscrever a sua chapa, de que forma e como vai ser a competição. Então, até lá, a Comissão Eleitoral da UEP vai estar divulgando no Instagram para que todos tenham acesso, que possam e queiram participar desse congresso e que vai ser um chamamento público em todas as mídias locais. Nós vamos estar passando nas escolas para poder notificar os alunos, as direções, as secretarias de educações, de como é que vai estar funcionando, para que seja, de fato, um movimento, um congresso que abranja a todos, que seja de todos e para todos os alunos. Legal. Gosto da ideia de todos, gosto ainda mais da ideia de para todos, porque eu acho que é bem isso. Queria que a gente está chegando aí no final do nosso bate-papo e queria que você explicasse, então, relembrando, o que vocês pretendem com a UEP e quem é que pode participar e a melhor via de contato neste momento para estar inteirado do passo a passo que vocês estão começando aí a dar. Então, o nosso objetivo principal, como eu disse, eu estou batendo muito nessa tecla aqui, eu acho que ao longo da entrevista a galera pode ter percebido, que é lutar pelos estudantes de fato da cidade de Petrópolis. Nós temos muita dificuldade dentro das nossas escolas, dentro das nossas universidades, e a gente precisa, de fato, politizar os nossos jovens e principalmente lutar, reivindicar esses nossos direitos, que muitas vezes são esquecidos e que não tem, quem oriente como fazer. Então, é resgatar isso novamente na nossa cidade. E aqueles que quiserem participar, como eu disse, no dia 9 de setembro será o nosso congresso, que vai ter um chamamento público em todas as mídias locais aqui da cidade de Petrópolis, e vamos estar fazendo também, como eu disse, uma divulgação ampla, né, dentro das escolas, com as secretarias municipais e estaduais, e
Para ter a melhor tipo de informação sobre o Congresso, como eu já disse, é o nosso Instagram, é o app_oficial. Lá vocês vão ter acesso a tudo, vão ao chamamento público também, aos regulamentos, como fazer inscrição de chapa. Lá vocês vão conseguir todas as informações possíveis. E precisamos lutar por uma educação cada vez mais de qualidade na nossa cidade, que a gente tem visto que por muitos anos está sendo abandonada. Então vamos resgatar isso, porque a gente precisa. Juntos, alunos, professores, diretores, Secretaria de Educação, vamos todos lutar, porque da unidade vai surgir a novidade, e a novidade é a web. Maravilha. Jean, queria de verdade agradecer pelo bate-papo, foi um prazer conversar com você. Sucesso! Sucesso na organização, no trabalho e no dia a dia da instituição. Que tudo dê certo, estou aqui para o que você precisar e o programa Trabalhador em Foco está com as portas abertas. Eu que agradeço vocês, agradeço o Canal 10 e muito obrigado por essa oportunidade de estar falando agora com vocês. Muito obrigado mesmo. Que bom, beijo grande. Obrigada a você de casa que ficou com a gente. Quem sabe o seu filho ou você, estudante que está vendo a gente agora, não pensa que pode participar e pode participar. Vamos juntos lutando por sempre um lugar melhor, até porque o Brasil precisa voltar a sorrir e a educação é uma das formas. Um beijo grande, obrigada e até lá. Tchau, tchau.